Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Liturgia de 23 de janeiro de 2022, terceiro domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a terceira semana do Saltério. Antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1º e 6º. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro de Neemias, capítulo 8, versículos do 2º ao 6º e do 8º ao 10º. Naqueles dias o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Praça das Águas, retificando, assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíram o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19, versículos do 8º ao 10º, 15, refrão retirado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículo 63. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Repitamos: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.
Repitamos: nossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14 e o 27. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho, com a utilização de um pequeno texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, capítulo 4, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Muitas pessoas tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, a reflexão do Evangelho de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Na Sagrada Escritura existem muitas promessas para os olhos. Os profetas não se cansam de clamar ao povo para erguer os olhos, pois o Senhor se manifestará no alto, sobre as montanhas. O salmista canta: ergo meus olhos para os altos montes, de onde virá o socorro para mim. Salmo 121. Escrevendo aos Coríntios, Paulo fala daquilo que Deus preparou para os seus, algo que os olhos jamais viram. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
No evangelho de hoje, quando Jesus faz o seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré, a promessa está sendo cumprida. O Messias prometido está diante de todos e fala de sua unção e de sua missão. Por isso mesmo, os olhos de todos estavam fixos nele. Lucas capítulo 4, versículo 20b. Mas havia um véu espesso sobre os olhos que a expectativa de um Messias político ajudava a tornar ainda mais impenetrável. Com isso, os ouvintes da palavra não conseguiram enxergar o Verbo e rejeitaram Jesus ao ponto de tentar matá-lo, conforme Lucas capítulo 4, versículo 29. Eram testemunhas oculares da presença do Salvador e o rejeitaram. No polo oposto, depois de Pentecostes, diante dos tribunais, os apóstolos professavam ousadamente a sua fé no ressuscitado. Nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 20. Eles eram testemunhas de Cristo. Refletindo sobre este evangelho, o abade trapista de André Luff nos fala sobre as testemunhas oculares. São aqueles que souberam identificar a pessoa de Jesus na palavra da Bíblia, aqueles que o reconheceram como o Messias prometido. E diz mais, finalmente, até hoje aqueles que entre nós, perseverando na palavra da Bíblia, agarrando a ela seu coração e seus pensamentos, ruminando-a incansavelmente, comprimindo-a pacientemente, amorosamente, acabam por reconhecer nela os traços da face de Jesus e por serem ofuscados pela luz do seu olhar. Estes últimos, por sua vez, tornam-se testemunhas oculares da palavra, de uma palavra que assume carne em sua carne e que mistura a seu espírito, o Espírito Santo. Ainda hoje, ainda em nossos dias, essa mesma palavra pode cumprir-se entre nós. E o próprio Jesus a exclamar: felizes vossos olhos porque veem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Mateus 13, versículos de 16 a 17. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Assim nossos olhos estão voltados para o Senhor. Salmo 123, versículo 2. Vamos ao Santo do Dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade utilizando o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou os outros endereços: Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio. Santo do dia 23 de janeiro, Santo Ildefonso. Ildefonso veio ao mundo no dia 8 de dezembro do ano 607, em Toledo, na Espanha. Estudou com Santo Isidoro em Sevilha e depois, com o consentimento dos pais, tornou-se monge. Com a morte de seus pais, herdou uma grande fortuna que empregou na assistência aos pobres. Seu trabalho era tão reconhecido que, após a morte do abade de seu mosteiro, foi eleito por unanimidade para sucedê-lo. Em 636, dirigiu o quarto sínodo de Toledo, sendo responsável pela unificação da liturgia espanhola. Foi eleito bispo de Toledo, função que desempenhou com reconhecida e admirada disciplina nos preceitos do cristianismo. Nessa época escreveu uma obra famosa, sustentando que a Mãe de Deus foi virgem antes, durante e depois do parto. O sábio bispo morreu em 23 de janeiro de 667. Reflexão. Santo Ildefonso recebeu o título de doutor da Igreja e é tido pela Igreja como o último padre do Ocidente. Dessa maneira, são chamados os grandes homens da Igreja que entre os séculos 2 e 7 eram considerados como pais, tanto no Oriente como no Ocidente, porque foram eles que firmaram os conceitos da nossa fé.
enfrentando as heresias com seu saber, carisma e iluminação. Oração, rezemos. Ó Deus de amor, que escolhestes para a mãe de seu Filho, Maria Virgem Santíssima, dai-nos pela intercessão de Santo Ildefonso, proclamar cada vez mais com mais ardor a beleza de louvar a virgindade da mãe do vosso Filho único Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Santo Ildefonso, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você pede, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, o significado é o mesmo e estamos sempre juntos como cristãos. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor vem. Um dia ele vai voltar e vai ser o juiz da humanidade, o julgamento final, o fim da história, a parousia. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. Quem quer o céu tem que arrepender-se. Senhor, perdão pelos meus pecados, dos atos, omissões, pensamentos. Perdoa os meus pecados a cada átimo de segundo. E assim, no dia que Jesus voltar, no julgamento final, nós teremos a vida eterna, felicidade em plenitude, gozo eterno, viveremos como anjos para todo o sempre. Shalom.